Para curar o dano causado ao meu mar de consciência, assim como dissipar a marca de Alik, metade da minha força espiritual não pode ser usada durante este período, certo? Leylin acariciou seu queixo enquanto contemplava. Um momento depois, ele decidiu. Vamos começar! Asterisco vem. Asterisco no momento em que ele deu a ordem, a força espiritual prateada em seu mar de consciência agarrou-se às fendas mais próximas nas bordas, e então se cristalizou e solidificou. Os cristais de prata cobriam cerca de metade do mar de consciência e, dentro do cristal, o local branco leitoso estava congelado, como um pequeno verme congelado em âmbar. Depois de solidificar cerca de metade de sua força espiritual, Leylin percebeu que as finas rachaduras em seu mar de consciência pararam de se expandir depois de terem sido reforçadas pela força espiritual solidificada. Ele soltou um enorme suspiro de alívio. Dessa forma, ele havia lidado completamente com as partes problemáticas de seu corpo. O preço que ele teve que pagar por isso foi que ele só podia usar a força de um Rank-1 Magus. Depois de estabilizar seus ferimentos, Leylin estava agora com vontade de inspecionar seus arredores. Era bastante escuro, com algum musgo que emitia uma luz fraca, o que lhe permitiu ver a poucos metros de distância. Todo o resto era apenas escuro. Isso deve estar em algum lugar dentro de uma caverna. Eu me pergunto que direção leva ao exterior. Leylin deu um longo suspiro e deu mais uma olhada na formação de feitiço de teletransporte. A formação de feitiços aqui era a mesma que no plano secreto da seita espiritual do espírito antigo. No entanto, uma runa em um dos cantos já havia sido destruída por Leylin. Leylin acreditava que se ele fosse o rank 3 Magus do outro lado, se ele não fosse pessoalmente manter o relógio, ele destruiria a formação de feitiços na outra área. Portanto, essa formação de feitiços de teletransporte não poderia ser usada por um longo período de tempo. De um lado, a criação dos magos da seita espiritual matadora era muito simples. Havia apenas a formação de feitiços na caverna e, além disso, havia uma passagem muito longa e estreita que parecia estar esculpida nas paredes de pedra. Visão noturna. Leylin usou um feitiço de nível de acólito do tipo suporte em si mesmo. Um brilho negro brilhou em seus olhos, e a escuridão não mais impediu sua visão e ele tomou seu entorno. As partículas elementares escuras aqui são muito densas. Parece ser mais do que na costa sul. Ao usar este feitiço, Leylin poderia dizer a grande diferença entre os dois continentes. Se foi dito que a concentração de partículas elementares escuras no ar na costa sul era 1, seria pelo menos 1,5 ou até 2 até aqui. Aí lasca! Teste a concentração de partículas elementares no ar e faça uma comparação com aquela na costa sul. Missão estabelecida. Início da coleta de dados. Gerando diagramas comparativos. Rapidamente, o AI-chip transmitiu dois gráficos diferentes para Leylin. No gráfico de pizza, a proporção de cores que representava diferentes partículas elementares tinha várias porcentagens. Todos foram apresentados na frente de Leylin claramente. À direita estão os dados médios encontrados na costa sul, enquanto da esquerda são os dados mais recentes. Leylin comparou as diferenças entre os dois. O mais novo conjunto de dados revelou que a concentração de escuridão, sombra e morte, bem como outras partículas de energia negativa, subiu para cerca de 2 vezes a da costa sul. As partículas de energia positiva, como a de luz, planta e vida, foram um pouco mais baixas. Além disso, a concentração de partículas elementares da Terra é bastante alta, enquanto o fogo e a água são muito escassos. Leylin tocou o queixo dele, parecendo pensativo. Em outras palavras, há aproximadamente a mesma concentração de partículas elementares aqui do que na costa sul, embora a composição seja um pouco diferente. A concentração de partículas elementares negativas é quase igual à de um plano secreto de pequena escala, enquanto as partículas elementares positivas são apenas como as das ilhas Chernobyl. Leylin fez algumas conjecturas e deu alguns grandes passos para frente, entrando na longa e estreita passagem de pedra. Esta passagem foi bastante longa, e somente após 10 ou mais minutos de caminhada ele chegou ao fim. No final da passagem havia uma grande porta de pedra. Chamar de porta pode até ser um trecho. Pelo que Leylin poderia dizer, era apenas uma grande rocha arredondada que bloqueava a saída.
Através das fendas na rocha, Leilin podia ouvir os sons fracos do vento entrando. É melhor manter esta porta de pedra. Quando eu precisar dessa formação de feitiço de teletransporte no futuro, eu ainda posso voltar. Com um pensamento, ele usou uma magia Rank 1. Shadows Out. Raios negros cercaram o corpo de Leilin e, dentro dos raios, ele começou a se tornar transparente. O efeito do Shadows Out era que o usuário ficaria temporariamente difícil de ver e seria capaz de se esconder dentro de pequenas sombras. Ele poderia passar pela maioria dos objetos físicos, mas nesse modo, ele seria incapaz de atacar, senão esse modo furtivo desapareceria. A área de ataques de efeito usando energia ou ondas sonoras também foram a ruína desse feitiço. Agora, no entanto, isso era apenas para passar por uma rocha, então foi uma tarefa simples. A imagem fraca que Leilin transformou facilmente passou pelas sombras das rachaduras na rocha e ele alcançou o lado de fora. Isto é. Leilin olhou para a vista do lado de fora e ficou atordoada por alguns instantes. Ele estava em pé em uma pequena colina formada por grandes rochas, e ao redor dele havia uma vasta planície. Havia também um grande número de arbustos. Uma escuridão sombria abrangia toda a área, fazendo com que não houvesse luz alguma. O céu estava escuro e parecia que entraria em colapso a qualquer momento. Vastidão, tristeza, uma quietude mortal. Essa foi a primeira impressão de Leilin sobre o lugar. Com a ajuda de sua visão noturna, Leilin não teve nenhum problema em olhar para os arredores. Esta planta parece muito estranha. Leilin pegou um galho seco no chão. Não tem folhas e no máximo tem apenas alguns espinhos. Além disso, parece que todas as plantas que vejo compartilham essa característica. Leilin agarrou para a frente com a mão direita. Uma pequena criatura parecida com uma toupeira foi capturada do chão. Constantemente fazia sons de chic-chic. Seus olhos são pequenos e não parecem servir muito a um propósito. Parece também que tem albinismo. Esta é uma mutação por não ser capaz de obter luz solar por um longo período de tempo. Leilin murmurou para si mesmo, esclarecendo suas dúvidas. *PAC. Ele jogou a toupeira de lado e se empurrou para o céu usando uma luz vermelha fraca. Leilin continuou subindo e ele pôde sentir a pressão na cabeça. Finalmente, depois de quem sabe por quanto tempo, Leilin chegou ao fim. Esta era uma grande muralha de rocha. Tinha um brilho metálico, que fazia parecer o dossel do céu. Então o topo deste lugar é a crosta terrestre. Leilin desceu lentamente, sua expressão ainda revelando seu choque. Este é um mundo subterrâneo. Em uma planície feita inteiramente de pedras e musgo. Dois animais parecidos com javalis, bem menores, usavam seus focinhos grossos e grosseiros para cavar a terra, em busca de comida comestível. *Xiu-xiu. Duas flechas pretas foram soltas de repente, e as flechas pontiagudas penetraram nas costas dessas duas bestas, prendendo-as no chão. Não é uma colheita ruim hoje. Existem dois javalis cinzentos. Eu posso mudar o menu. Em uma colina, não muito longe, Leilin viu essa cena e a alegria estava presente em seu sorriso. Apenas 10 ou mais minutos depois, ele usou uma moldura de madeira e fez uma fogueira. No topo, os javalis cinzentos que tinham sido esfolados e lavados estavam sendo assados, um pouco de gordura rolando da pele fervente. Havia também um aroma que podia fazer qualquer pessoa babar misturada com o cheiro de madeira de pinho, e o indicador de Leilin não podia deixar de se contorcer. Já faz mais ou menos um mês desde que eu saí da grande colina rochosa onde a formação de feitiço de teletransporte é. Depois de roer todo um javali cinzento, Leilin suspirou contentemente e manteve o outro para mais tarde. Depois de um mês vagando, ele agora tinha uma ideia de quão estéril era esse mundo subterrâneo. Aqui, era possível não ver nenhuma vida, apesar de andar por dias, e apenas musgos e insetos sobreviveram tenazmente. A criatura parecida com um porco que Leilin chamou de javali cinza era o maior animal que ele tinha visto até agora. Foi também o mais saboroso. Com esse pensamento, Leilin não pôde deixar de se sentir um pouco arrependida. Enquanto a preciosa bolsa de couro espacial era extremamente espaçosa, havia um limite para o quanto poderia ser armazenada dentro dela.
Já estava cheio de itens preciosos que Leylin ganhou através de vários métodos, cujo valor era algo até mesmo do tipo que Magus teria inveja. Infelizmente, não havia boa comida ou vinho. Em comparação com o material precioso além disso, seu valor era muito baixo e não valia a pena ser armazenado dentro. Por isso, Leylin viu-se vivendo a vida de um bárbaro. A água não era um problema. Ele era um mago e, com um feitiço elemental da água, podia facilmente produzir grandes quantidades de água fresca. Se fosse comida, no entanto, ele tinha poucas opções. Como ele era um Varlock de nível 2, tudo bem se ele não comesse por 10 dias ou meio mês, mas se era um mês inteiro, não era possível que ele não comesse nada. Além disso, seu ambiente de vida em sua vida anterior, e até agora, não era nada insatisfatório. Ele estava acostumado a fazer 3 refeições por dia e ainda tinha alguns requisitos rigorosos em relação ao conteúdo de suas refeições. Atualmente, depois de uma longa busca, Leylin conseguiu encontrar algumas plantas e raízes amiláceas que ele poderia consumir. Ele também pode ter alguns pássaros ou bagas. Leylin estava começando a se cansar dessas refeições escassas. Essa criatura parecida com um javali que ele havia chamado de javali cinza era, de longe, o mais saboroso de tudo que ele tinha visto aqui até agora. Droga! Espero que não seja uma terra completamente estéril. Depois de caminhar por um mês inteiro, além desta área deserta, Leylin também tinha visto algumas planícies. Leylin começou a ter algumas suspeitas, já que até grandes animais raramente eram vistos. Honestamente falando, como ele estava acostumado com a luz do sol, Leylin nunca tinha percebido como era precioso.